vida é um espelho d'água, como um rio corre pro mar. As pegadas do meu destino, ando de costas pra areia pra não marcar. Centelha do destino, a gente se encontrar. Sou o sol, você a lua, horizonte, sal e mar. Olá, vamos para o 6º episódio da série Águas dos Vales. Já visitamos 5 regiões de rios afluentes do Doce. Começamos com o Piranga, principal formador do Rio Doce. Depois passamos pelo Piracicaba, que atravessa importantes cidades do ciclo do ouro. Em seguida, foi a vez do Santo Antônio, lugar de grandes belezas naturais. O 4º episódio tratou da maior subbacia do Rio Doce em extensão territorial, a do Rio Suaçuí. No episódio passado, vimos que os pequenos produtores das terras do entorno do rio Caratinga estão rimando sustentabilidade com rentabilidade. Nessa nossa grande jornada pela bacia hidrográfica do Rio Doce, vamos percorrer hoje o território do Manhuaçu, que enfrenta problemas graves, como as cheias e a falta de saneamento básico, assim como outras regiões do Doce. Mas, por outro lado, esta região hidrográfica mantém diversas unidades de conservação ambiental, que têm feito um trabalho impressionante. Uma delas, inclusive, se dedica a garantir a existência do maior primata das Américas, o muriqui, nativo da Mata Atlântica e ameaçado de extinção. Outro grande destaque é a mobilização social e o engajamento da comunidade em torno da preservação dos mananciais, capitaneados pelo Comitê das Bacias Águas do Rio Manhuaçu. Convido você agora a conhecer as riquezas desse importante rio e a luta da população para criar um futuro sustentável não só para a região, mas para o planeta. Estamos na divisa entre os municípios de Divino e São João do Manhuaçu, um lugar abençoado por muitas nascentes, no meio da Mata Atlântica, entre elas a do rio Manhuaçu. O afluente percorre 347 quilômetros, passando por cerca de 30 cidades, até desaguar no Rio Doce, na cidade de Aimorés. No território do Manhuaçu, a agricultura e a pecuária são setores muito expressivos. Essas atividades se desenvolveram em 3 faixas ao longo do rio principal, por causa do relevo e do tipo de solo. A economia da região da bacia do Manhuaçu, ela é meio que subdividida no alto, principalmente com cafeicultura, né? Inclusive na região do alto hoje, os produtores rurais de café eles têm ganhado assim os prêmios internacionais, os maiores prêmios em qualidade de café gourmet e especial. Então o comércio de café no Alto Manhuaçu é surpreendente, ele se destaca no Brasil e se destaca a nível internacional. E à medida que vai diminuindo, né, a altitude, a gente vai descendo para as partes mais baixas da bacia. Na região do Médio, a gente tem uma produção leiteira muito forte, com a presença de grandes laticínios, né, grandes médios laticínios para o tamanho das cidades e do consumo que a gente tem. E na parte de baixo aqui, a gente também tem a questão de laticínio, mas é mais o gado de corte, que é mais forte aqui na parte baixa. A tradição em agropecuária da bacia do rio Manhuaçu é antiga. Durante o ciclo do ouro, enquanto as regiões de Ouro Preto, São João del Rei, Mariana e Congonhas se baseavam na extração mineral, a região em torno do rio Manhuaçu se dedicava aos produtos agrícolas, justamente para suprir a demanda desses municípios. Mas quando o ouro foi ficando escasso, a população das cidades mineradoras foi atraída para as lavouras de café. Em meados do século XIX, o grão era o principal produto de exportação de Minas Gerais e a Zona da Mata a maior produtora, o que fez os povoados como Manhuaçu atraírem milhares de pessoas em pouco tempo.
Os efeitos dessa ocupação desordenada persistem até hoje. Nós estamos aqui na maior cidade da bacia. O município de Manhuaçu, com cerca de 100 mil habitantes, é o que mais impacta, podemos assim dizer, o rio. Com o lançamento de esgoto doméstico, com as edificações no leito do rio. Isso tem acontecido nas últimas décadas, graças à irresponsabilidade, falta de fiscalização do poder público nos anos anteriores aí. E a gente percebe isso de uma forma muito nítida, não só no leito, mas também nas encostas, nas áreas de preservação permanente, onde as pessoas foram construindo as suas moradias e impactando o rio de forma significativa. Nós temos um lançamento de esgoto aqui de forma muito pontual, prejudicando a qualidade da água de uma forma muito relevante. O nosso rio ele encontra com bastante deficiência em várias questões. Temos uma dificuldade muito grande aqui por a questão de enchentes. O São João do Manhuaçu e Luisburgo leva toda a água para dentro da cidade de Manhuaçu, onde o rio transborda, e sempre é uma situação de calamidade muito séria, mas eu tenho ainda a esperança que tudo isso possa melhorar e que os anos vindouros, que os filhos, nossos filhos e nossos netos, não possam ver mais essa enchente. Há muitos motivos para ter esperança na recuperação dessas águas, entre eles o projeto Pró Mananciais, é desenvolvido pela Copasa, no caso das barraginhas, em parceria com o Poder Público Municipal de Mutum e apoio do CBH Manhuaçu. Aqui na subbacia do rio Manhuaçu, a construção de pequenas barragens em propriedades rurais, as chamadas barraginhas, tem gerado muitos benefícios, não só para a região, mas para a Bacia do Doce. Nós estamos na cabeceira do rio Mutum, no local conhecido como Vale Verde, e nós temos ao fundo aqui a Pedra Invejada, que é a referência da nossa região. Bom, essa região é muito importante porque ela representa muito bem a bacia hidrográfica. Ela é uma cadeia de montanhas, onde várias ações que podem ser desenvolvidas de conservação de solo, de retenção de água, representam muito bem qual é o principal trabalho que precisa ser executado na bacia. É nessa região que a família do seu Amós cultiva café, milho e também cria gado leiteiro. As nascentes da propriedade dele haviam sido cercadas, mas a família ainda sofria, porque as águas das chuvas, em vez de ficarem retidas, encharcavam as estradas de lama e facilitavam o deslizamento de terra. Antes de ter essas barragens, geralmente estragava muito. Diariamente tinha que estar com uma máquina pelejando para poder consertar as estradas. E hoje, a gente praticamente diminuiu profundamente, muito mesmo, o número com gasto com horas de máquina para estar consertando estrada, renovando as coisas assim. A gente fez um trabalho aqui com as barraginhas e deu muito certo, porque o nível de água cresceu, o número de enxurradas diminuiu bastante, quase não dá mais enxurrada. A gente hoje tem água em abundância, a gente pode até estar irrigando umas beiradas aqui de milho, para o cultivo de uma ração para minhas vacas. As barraginhas, geralmente a gente escolhe os lugares mais fundos, dos morros, onde que as enxurradas vai descer, pega uma grota, pega outra, e a gente vai ali, cava naquele lugar, fazendo uma contenção de água, que as águas descem e chega ali, para ali. A bacia do Manhuaçu, hoje, para nós a consideramos como a principal fornecedora de água do Rio Doce no Médio Doce. Há de se comprovar isso com a questão da lama que aconteceu. O rio Manhuaçu é quem salvou os municípios de Itueta, Resplendor, Aimorés e Baixo Guandu nesse período de crise. Inclusive, até hoje, ainda é captado água do Manhuaçu para abastecer no município de Resplendor. Então, nós somos fornecedores de água em potencialidade no Rio Doce, no Médio Doce em especial. Além das barraginhas, que evitam a escassez de água e a erosão dos morros, a região do Manhuaçu
está implementando um programa novo que está em fase de teste. Nós temos também os planos municipais de saneamento básico, que foram desenvolvidos, custeados pelo CBH, Manhuaçu. Nós desenvolvemos também um programa de voluntário aqui, de monitoramento de precipitação de chuva, que é via WhatsApp. Hoje nós temos 240 participantes, onde todos os produtores rurais informam quanto choveu na sua microbacia e o que isso representa para todos. Então é uma interação que a gente tem dentro da bacia e temos algumas pessoas que têm capacidade de fazer a leitura do tempo e do clima e que está sempre informando as pessoas, tanto o produtor rural quanto os empreendedores quando vão fazer entregas na zona rural. Esses são alguns programas principais que a gente tem trabalhado na bacia. E a gente também está trabalhando agora a construção de um programa de monitoramento de bacia hidrográfica. Eu imagino que para a gente poder alcançar o desenvolvimento com sustentabilidade, né, que a gente pretende, é muito importante, né, o engajamento dos vários segmentos, tanto comercial, industrial ou de serviço, né, para poder se colocar dentro desse movimento em busca dos avanços que nós tanto precisamos. Nosso desafio é cuidar daquilo que é nosso. Então, se nós não conseguirmos investir, né, de forma adequada os recursos na gestão da água, né, do nosso território, nós podemos correr o risco de um momento que nós tivemos em 2015, 2016, uma grande crise hídrica, né? O rio Mutum, que é um afluente do rio São Manuel, ele secou totalmente e era exatamente o rio onde a nossa concessionária de abastecimento fazia a captação. Nós ficamos um período aí de praticamente 1 ano e meio, 2 anos, né, passando uma crise muito grande. A escassez de água representa um paradoxo, principalmente numa região particularmente abençoada pelo seu potencial hídrico em relação ao restante da bacia do Rio Doce. É o que diz um estudo realizado pelas universidades federais de Viçosa e de Minas Gerais. Estudo de vulnerabilidade e de potenciais que foi realizado em 2019, ele identificou que a bacia do Manhuaçu, devido à sua característica geológica, relevo, né, uso e ocupação principalmente, né, porque você tem menos desgaste no solo com o uso e ocupação lá do alto, que o potencial de recarga hídrica da bacia do Doce, um grande percentual dele se encontra dentro da bacia do Manhuaçu. Ter um enorme potencial de recarga hídrica é praticamente dizer que a bacia do rio Manhuaçu possui uma das minas mais preciosas do planeta. Essa região é capaz de gerar água em qualidade e quantidade para produzir alimentos, criar animais, abastecer a população e ainda contribuir para a melhora de afluentes prejudicados. Um tesouro desde que tratado com devido cuidado e respeito. No próximo bloco, vamos conhecer algumas unidades de preservação ambiental na região do Manhuaçu que protegem a biodiversidade da Mata Atlântica e têm projetos de recuperação da flora e da fauna nativas que contribuem para evitar a extinção de algumas espécies. Mais do que isso, vamos ver como a floresta preservada vem se transformando num excelente negócio para os moradores da região. Não perca, já já estamos de volta. Estamos de volta à nossa jornada pelo território do Manhuaçu. Vamos ver que mesmo com a ocupação desordenada da região, essa subbacia conseguiu preservar e também regenerar grandes áreas de Mata Atlântica. São reservas abertas à visitação e à pesquisa científica, que se transformaram em ativos sustentáveis para o planeta e para a geração de renda da população local. A bacia do rio Manhuaçu, ela é uma bacia relativamente pequena em relação à bacia do Doce, mas é uma bacia que tem um ativo mais importante dentro do contexto que a gente está trabalhando, que é a água.
Dentro da bacia do Manhuaçu, a gente possui diversas unidades de conservação, né? Além do Parque Nacional, a gente tem o Parque Municipal Sagui da Serra e Manhumirim, que é um parque municipal com uma das maiores áreas cobertas em vegetação nativa, né? Tem o Sagui da Serra lá também, que é um macaco mais raro, né? Um sagui mais raro. Descendo em Simonese, a gente tem a RPPN Mata do Sossego, onde também abriu uma série de muriquis, a Feliciana Abdala um pouco mais para baixo. Entre outras unidades particulares, aqui na Foz, além da Fazenda Vulcão, né? Onde está o Instituto Terra, a gente também tem o Parque Sete Salões, que é um parque estadual com várias cavernas, grutas, com bastante beleza cênica também. Então, é uma região bastante rica em natureza, ainda, né, preservada. A história da Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala começa em 1944, quando a fazenda foi vendida. O então proprietário sabia que tinha uma espécie de macaco muito especial naquelas terras e pediu para o comprador nunca desmatar a floresta e proteger esses macacos. Promessa cumprida pelo senhor Feliciano Miguel Abdala, que dá o nome à reserva. O meu bisavô foi uma pessoa que conseguiu equilibrar a propriedade rural. Ele era um proprietário, ele era um fazendeiro, né, um produtor rural, mas conseguiu juntar o desejo de conservar com a propriedade rural. A pesquisa aqui começou há 40 anos atrás. Então, em 1982, a gente teve uma movimentação de pessoas interessadas, né, em saber o que era essa espécie, que a gente até então não sabia o que era o muriquê. E aconteceu que pesquisadores do mundo inteiro começaram a vir para cá e entender que, olha, tem uma nova espécie de macaco, de primata no Brasil. E essa pesquisa hoje ela é liderada, né, por uma americana chamada doutora Karen Streer. Há 40 anos que ela está aqui e todo ano passa por ela cerca de 4 biólogos de diferentes lugares do Brasil. E esses 4 biólogos, eles fazem o que a gente chama de pesquisa não invasiva, que é a observação do muriquê. Então eles acordam todo dia de manhã, 6, 7 horas, já estão no campo e ficam até o final do dia, observando, identificando os hábitos, coletando as fezes e com isso, né, coletando dados. Então a gente tem 40 anos de dados e a principal conclusão desse estudo, o que é? Esses 1.000 hectares é pouco para essa população de macaco. Então hoje essa população de macaco, apesar de ter crescido, ela corre risco, porque é um fragmento. Hoje, infelizmente, a gente está rodeado, né, por plantação de café, eucalipto, pasto, e hoje a gente tem fragmentos perdidos de Mata Atlântica. Então o nosso projeto, a ONG, ela não só preserva aqui dentro, mas também tem, né, um projeto forte de reflorestamento para criar esses corredores, para fazer com que, né, os muriquis daqui encontrem com outras populações de muriqui. Temos também nessa mata, é muito especial, a gente tem onça parda, tatu, várias espécies de passarinhos com pouca ocorrência também em Minas Gerais, que acontece aqui. Então a gente percebe que é uma mata saudável, uma floresta saudável. A gente tem jequitibás rosa, vinháticos, árvores de 150, 200, 300 anos. Então hoje o muriqui se encontra dentre as 25 espécies de primatas mais ameaçadas do mundo. Ele está criticamente ameaçado à extinção, então, ou seja, o negócio é desafiador mesmo. A gente estima cerca de 2.000 indivíduos que ocorrem na Mata Atlântica. E aqui na RPPN se encontra a maior população de muriquis, cerca de 300 indivíduos, né? Mais do que, um pouco mais de 20%. Nós temos um grupo de sementes coletoras incentivado pela Fundação Renova. Esse grupo é formado por mulheres negras de baixa renda, em que a gente repassa até 70% da renda para essas mulheres. A gente coletou 2 toneladas no ano passado, mais de 60 espécies de sementes, todas nativas da Mata Atlântica. Então, essas sementes vão para o nosso viveiro, nós vendemos o excedente para a Fundação Renova
E esse viveiro hoje, ele tem cerca de 40 mil mudas, e todas destinadas para restauração. Temos parceiros fortes como a WWF Brasil, a Conservation International e outros. E, finalmente, a gente tem a mobilização com os produtores rurais. Então, esse ano mobilizamos mais de 5 mil hectares em que a gente educa os produtores rurais a manterem as suas as reservas legais, a floresta de pé. Recebemos diversas escolas, fazemos atividades de educação ambiental e, por fim, fazemos o plantio. Então, aqui fazemos o plantio, enriquecimento dentro da reserva, dentro da RPPN, como ao seu redor, conectando, formando esses corredores ecológicos. A reserva ela está na subbacia do Rio Doce, então o rio Manhuaçu aqui ele está dentro da reserva e a gente valoriza, a gente sabe que a água, a floresta, a espécie de macacos, tudo vive em simbiose, vive numa conexão muito grande. Então para a gente é um prazer, na verdade, e com certeza uma responsabilidade ao mesmo tempo, porque hoje em dia é um desafio, por causa do aquecimento global e do desmatamento, a gente poder manter uma floresta de pé. Qual é o morador dessa região riquíssima em biodiversidade que não tem uma relação com essas águas? O seu Lúcio trabalhou a vida toda com a terra e sempre teve o privilégio de desfrutar do rio. No meu tempo de jovem, tem muita lembrança, sim, que primeiramente tomar os banhos nessa água tão clara, E que nem eu falei da pesca também, pescar as cambevinhas, um peixe muito gostoso que tem aqui nessa região. E é poucos lugares que existe desse peixe, chama cambeva, No mais, sempre curtindo mesmo o rio, porque é muito bonito. Cada ponto que a gente vai aqui é mais bonito que o outro, entendeu? É impressionante. E um detalhe interessante, esse rio chama Rio Claro, não é à toa. Ele dá, estilo um lodo no fundo, verde. Dá a impressão que a água está verde, entendeu? Hoje em dia, a família do seu Lúcio tira o sustento dessa maravilha de águas claras, sem pescar nem plantar à volta do rio. Energia chegou para nós aqui em 85. Aí já foi melhorando mais. Aí logo em seguida agora já veio o turismo, Que agora o turismo aqui tá bem forte aqui. E por causa do rio ser muito bonito, e vem gente de todo canto. Aqui já veio gente até lá de Israel, lá de Tel Aviv, aqui no nosso estabelecimento aqui. Gostaram muito, as moças, entendeu? Para mim foi muito gratificante, que é uma pessoa de tão longe assim, E a gente poder conviver ali, achei muito interessante, entendeu? O Rio Claro é o principal afluente, É o principal, em quantidade e qualidade para o Rio José Pedro. O Rio Claro é uma comunidade relativamente nova, 50, 60 anos, e que nos últimos 10, 15 anos tem despontado muito o turismo de aventura, É um rio que desce de dentro do Parque Nacional, com águas de classe 1, E cujo região tem sido, muito explorada e muito visitada por turistas, não só do estado, mas também de outros estados, de outros países, É uma beleza cênica, incomparável, A Mata Atlântica muito presente dentro do parque, a jusante das áreas onde os turistas podem ter acesso ao rio, E você tem uma quantidade de água translúcida e limpa, Numa quantidade, surreal, é surpreendente. Não tem quem não conheça o Rio Claro, que não fique, embasbacado com tanta beleza cênica, com tanta quantidade. E o Rio Claro, ao lado dele, você também tem uma série de outros córregos, como o Córrego do Brás, à medida que o Zé Pedro vai descendo, até próximo à divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, você tem uma série de locais que exploram o turismo de natureza com a presença dessas cachoeiras e dessas águas. Tem despontado muito também, agora a população está enxergando o turismo como uma nova fonte de renda, Então tem surgido hospedagens, tanto hospedagens das casas antigas, das fazendas, quanto algumas casas estão sendo construídas para isso, A questão da alimentação, A população local, ela tem
se despertado para essa necessidade que o turista tem também de se alimentar. Então, não só o turismo em si, a visita ao rio, como também tem surgido outros serviços, e isso é muito importante para aquela população, né? Porque ao invés de buscar outras alternativas de fonte de renda que podem ser mais prejudiciais ao ambiente, o turismo de aventura, né? O turismo natural, bem desenvolvido e bem organizado, você preserva a mata em pé, você preserva a água boa e ainda tem todo um parque natural para você poder se deliciar, né? Fazer uma lavagem cerebral, né? E passar momentos de contemplação naquela região, que é realmente muito bonita e ainda muito preservada. A Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Bulcão, em Aimorés, também atrai gente do mundo inteiro. Ela foi fundada pelo casal Lélia de Luiz Vanik Salgado e Sebastião Salgado, um dos fotógrafos de causas socioambientais mais famosos do mundo. A propriedade era uma antiga fazenda de gado adquirida da família de Sebastião Salgado, que estava totalmente degradada. O casal se mobilizou para transformar a área em reserva e fundou lá o Instituto Terra, com o objetivo de restaurar o terreno. Em pouco mais de uma década, o sonho do casal rendeu muitos frutos. Por conta da atuação do Instituto, milhares de hectares de áreas degradadas estão em processo de recuperação na região e quase 7 milhões de mudas de espécies de Mata Atlântica foram produzidas em seu viveiro para abastecer tanto os plantios na reserva quanto os projetos de restauração desenvolvidos em outras propriedades. Para você ter uma ideia, aqui no Instituto Terra, produz-se mais de 2 bilhões de mudas de árvores e 100% da água utilizada em todos os processos, inclusive irrigação, vem do rio Manhuaçu, apesar de estar aqui bem na portinha, né, do Doce. O Instituto Terra também investe em ecoturismo. Entre as atrações da reserva está o Núcleo Museológico de Arqueologia, que tem como objetivo preservar a história dos povos originários da região. O acervo abriga utensílios e artefatos dos povos indígenas de etnia Krenak, encontrados em sítios arqueológicos, na época das obras da usina de Aimorés e restaurados. Atualmente, no território que chamamos de Médio Doce, há 8 aldeias do povo Krenak. Ainda no século XVI, os portugueses chamavam qualquer grupo indígena que usasse os botoques, discos inseridos no lábio inferior, de botocudos. Já os jesuítas se referiam a eles como aimorés. Apenas no início do século XX, com a construção da estrada de ferro ligando Vitória, no Espírito Santo, à atual cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, é que eles passaram a ser reconhecidos como Krenak. Essa etnia foi uma das últimas a negociar com o governo seu processo de pacificação, através do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, em 1911, dando início ao processo de demarcação de suas terras. Hoje, na aldeia, nós somos cerca de 600 pessoas, somando as 8 aldeias que nós temos aqui no território. Depois desses impactos da hidrelétrica, impactos da ferrovia, foi necessário que a gente dividisse em aldeias, né? Porque antes era uma aldeia só, tinha um cacique. Hoje nós somos em 8. Então, a gente se comunica, todas as decisões são tomadas em grupo, todas as aldeias participam. E também o convívio, todo mundo junto. Essa divisão foi mais assim para a gente fortalecer as nossas lutas externas. Mais do que resgatar a nossa história, resgatar a cultura indígena nos leva a repensar a relação do homem com a natureza. Nós, como lideranças, né, e também mães, nós temos essa função de ensinar as crianças, porque isso foi passado para a gente pelos nossos pais, nós aprendemos a cuidar e a gente vê que o ser humano hoje em dia ele pensa em destruir, e quando ele destrói a mata, ele está se autodestruindo. Quando ele destrói o rio, ele está autodestruindo. E parece que ele não enxerga isso, né? Então, nós como educadores também, temos que ensinar desde pequeno as crianças crescerem entendendo que nós somos a natureza. Nós fazemos parte dela. E quando a gente destrói a natureza, nós estamos nos autodestruindo.
tarefa de conservação é de todos nós, né? Você não precisa ter uma reserva, né, de 1000 hectares para fazer a diferença. Você pode desde, né, saber usar menos plástico até como reciclar o seu lixo. Então cada um pode fazer um pouquinho. Essa é a mensagem. A gente tem um orgulho de ter a mata, de preservar, mas se a gente dividir um pouco essa responsabilidade, cada um fazer um pouquinho, o mundo vai se tornar um lugar melhor e sustentável. A gente vai colher isso com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida. Então é fundamental que toda a sociedade desse território e de outros territórios também estejam trabalhando e fazendo a sua parte em prol da conservação das águas. Vale a pena e isso também gera vida, alegria para a gente, faz muito bem para a gente. Cuidar da natureza, cuidar das águas, dos territórios onde a gente está inserido. Então, é um trabalho, é uma responsabilidade muito grande dos munícipes, das pessoas que pertencem à bacia do Rio Manhuaçu, para que possa ajudar a melhorar. É um trabalho não só do comitê, não só das prefeituras, mas sim de todo cidadão. Nós somos água, né? Nós somos água. A ciência fala que aproximadamente 70% da nossa corpo é feito de água. E também, quando você vê o rio nascendo lá, ele é sozinho, né? Uma mina pequenininha, daí a pouco ela vai encontrando outras águas e aí ela fica um rio. E nós somos assim também. Nós sozinhos a gente somos pequenos, né? Mas quando a gente se junta, a gente é rio, né? A participação de todos é fundamental para a preservação dos nossos rios. Juntos, podemos fortalecer essa onda de respeito e de nova consciência em torno do uso da água. Cada gota de esforço conta quando se trata de preservar os rios. Vamos unir nossas vozes, nossas ações e nossos corações em prol desse bem tão valioso e vital para todos nós. Neste 6º episódio da série Águas dos Vales, em que viajamos pelas águas do rio Manhuaçu, pudemos ver projetos maravilhosos de recuperação e preservação ambiental, que ainda geram renda, mesmo que a bacia hidrográfica do Rio Doce carregue marcas de séculos de degradação. Aprendemos que é possível haver desenvolvimento sustentável, não só possível, mas condição para evitarmos consequências mais drásticas do aquecimento global e garantirmos nossa existência. No próximo e último episódio, vamos falar sobre o Rio Doce, desde sua formação até a foz, que fica no povoado de Regência, no Espírito Santo. Aguardo você. Até lá! É um espelho d'água, como um rio corre pro mar. As pegadas do meu destino, ando de costas pra areia pra não marcar. Centelha do destino, a gente se encontrar. Sou sol, você a lua, horizonte, sal e mar.